Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve meditação encontra-se no livro do profeta Ageu, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 6. Diz assim: Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma mensagem de ânimo e de esperança aos israelitas que voltaram há pouco do cativeiro babilônico. O Senhor permitiu que assim eles retornassem depois de um período de provação. Quando se fala de deserto, quando se fala de cativeiro, quando se fala justamente de vales e tempestade que estamos passando, são justamente as provações. O Senhor está provando o nosso coração para saber como nós estamos. E de tempos em tempos ele vem de maneira coletiva e também pessoal. Ele faz de forma personalizada, como ele levou Jesus para o deserto, para uma missão. Então precisamos compreender essas realidades. E ali naquele momento eles estavam desanimados, porque eles viviam um saudosismo de olhar o templo antigo do rei Salomão e pensar que nunca conseguiriam reconstruir aquele templo da forma, no seu esplendor. E eles ficavam lembrando dos tempos antigos. E havia dois tipos de pessoa, a palavra conta ali. Justamente os mais novos, que não tinham visto o templo do rei Salomão e por isso se alegravam muito, e justamente os mais velhos, que ficavam se lembrando justamente daquele momento. E nós percebemos que durante um tempo isso acontece conosco também. E eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a este texto para nós no dia de hoje. Fala assim, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo, irmão, se ele está falando em pouco tempo, ele está trazendo essa palavra para nós, é porque nós passaremos por um período a qual o Senhor olhará para nós. E para isso é necessário nós entendermos as estações, irmãos. Por quê? Porque se nós estivermos na estação errada, o Senhor passa e nós não recebemos aquilo que nós devemos receber. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 4, fala que há o tempo de sorrir e o tempo de chorar, o tempo de prantear e o tempo de dançar. Mas se eu estiver no tempo de sorrir, eu devo sorrir. Se eu estiver no tempo de sorrir chorando, eu estou no tempo errado. O Senhor muda as estações. O Senhor ele tem poder de mudar os cenários, inclinar os corações das pessoas para que o cenário mude. Nós vimos isso na pandemia. Um novo modo de viver, era justamente o que eles estavam vivendo. Eu vivi a pandemia do lado de fora, eu não parei de trabalhar momento nenhum, e eu vi o medo no olhar das pessoas, o semblante mudou. E logo depois da pandemia começou as guerras, uma guerra atrás da outra. Nós vivemos sim cenários destruidores, e logo depois vivemos umas eleições conturbadíssimas aqui no Brasil. Tudo isso mexeu muito com a economia e falava-se muito da nova maneira de viver. E nós temos visto isso. Pessoas ainda que carregam aquele medo dentro do coração, usando máscaras. Por quê? Porque não confiam no Senhor. Não confiam, irmãos. As pessoas não confiam em Deus e no que Ele está fazendo. Bom, eu não creio que... Eu particularmente eu tenho uma ideia sobre a pandemia, mas não quero nem entrar nesse mérito. Eu só estou falando que de tempos em tempos vem uma nova maneira de viver e nós precisamos estar atentos a esse novo tempo. Em pouco tempo o Senhor talvez venha cumprir a promessa a você. E você está preparado para receber a promessa? Em pouco tempo o Senhor pode estar trazendo uma bênção muito grande ao teu coração, mas você está preparado para receber essa bênção? Você está preparada? Bom, ele fala, olha só como ele faz. Ele fala assim, sacudirei novamente os céus, a terra e os mares e a terra seca.
Irmão, sacudirei a terra, os céus, os mares e a terra seca. Está falando de um período a qual ele sacudirá tudo, exatamente tudo que existe. Nós vimos isso no livro, acontecendo no período do Egito, que o exílio da Babilônica tinha justamente a mesma tipologia da libertação do povo no Egito. Aquela libertação foi uma libertação operada pela mão de Deus. Isaías 43, versículo 13, operando eu, quem impedirá? Ou agindo eu, quem impedirá? E quando Deus resolve levantar do seu trono, meu irmão, tudo se estremece. Mas o que permanece? Bom, quero ler com vocês um versículo justamente que está em Hebreus capítulo 12, que fala justamente assim, no versículo 26 e 27, nós vamos ler. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer. Mas agora ele promete, mais uma vez farei tremer, não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permanecem apenas as coisas inabaláveis. E a grande pergunta que não quer calar, irmão: quem é inabalável? O que é inabalável diante a voz do Senhor? Malaquias, ele traz uma vertente para nós que eu gosto muito, que quando o Senhor vem para trazer juízo, ele mostra justamente a diferença entre o que serve e o que não serve. E Davi conhecia bem isso, porque no Salmo 121 ele fala assim, ele fala assim que os que confiam no Senhor, Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não abalam, mas permanecem para sempre. E isso quer dizer que não sentirão, não, irmão. É a voz de Deus. É um momento em que o Senhor está passando pela terra. Todos sentirão. Todos nós sentiremos o impacto da glória do Senhor. A glória do Senhor, Moisés teve que ficar de costa para poder... Um dos pedidos de Moisés foi ficar de costa. Agora nós teremos que ter essa noção. E ele fala, olha só para vocês isso. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor. Isso aconteceu realmente, meus irmãos. Esdras capítulo 6 mostra a carta de ordenação do rei Ciro para fornecer todo o tesouro e tudo que eles precisavam para a reconstrução do templo. Eu ministrei isso para vocês sobre essa carta. E Deus fala de Ciro através de Isaías 160 anos antes de Ciro nascer. É muito poderoso isso que está acontecendo. Por quê? Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Antes ela faz tudo o que lhe apraz. Então, se o Senhor lhe prometeu algo, meu irmão, você pode ter certeza. Se você, mesmo que esteja tentando, fraquejando, olha, havia duas diferenças. Qual que era a diferença? O período de julgamento para as pessoas, elas vinham justamente para expor o que confia e o que não confia. O que confia, confiava totalmente no Senhor. O que não confiava, carregava ídolos. Ídolos. E o que é o ídolo, Alisson? Defina o ídolo para nós. O ídolo é o que nós confiamos, é o que nós colocamos no altar do nosso coração, é onde nós depositamos a nossa confiança. Muitas pessoas depositam no seu cônjuge, muitas pessoas depositam na máscara, muitas pessoas depositam nos seus filhos, muitas pessoas depositam a confiança que um relacionamento restabelecerá a paz que eles precisam dentro do coração. Eu quero te falar, meu irmão, buscai primeiro o reino de Deus. Eu quero repetir isso. Buscai primeiro, minha irmã, o reino de Deus. Talvez você esteja tentando passar pelo deserto e viver o propósito, mas tente de maneira diferente. Vá com sinceridade. Por que você acha? E eu quero te perguntar para trazer uma reflexão. Por que você acha que Deus manda nós irmos sozinhos para dentro do quarto, praticar o Mateus 6,6? Ele fala que se nós entregar, por quê, irmãos? Porque muitas coisas que nós precisamos entregar para o Senhor, nós temos vergonha. E nós precisamos, sabe? Às vezes quando nós não falamos, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de falar, aquilo que está dentro da gente começa a sufocar a gente. Todo mal, todo lixo. Eles passaram um período justamente de cativeiro, irmãos, para arrancar os ídolos dos corações dele. A palavra fala que quando foram invadir Samaria era uma cidade que fica no alto, murada. O muro fala de proteção, fala de separação. Olha, fala da proteção de Deus, da separação da congregação.
da consagração e também de limites estabelecidos a qual nós não devemos passar. Todos nós devemos viver sob limites. Devemos aceitar o limite. E assim a liberdade irá chegar. Eu quero repetir, devemos aceitar o limite. E assim a liberdade irá chegar. E nós precisamos compreender que nós não somos qualquer um. Nós somos representantes do Todo-Poderoso, do Altíssimo. Então, sabe, precisamos tentar de maneira diferente. Precisamos tentar com sinceridade. Quando não há sinceridade e vem esse sacudir, o que acontece? As nações, os tesouros das nações virão para aqueles que servem o Senhor. Ou seja, Deuteronômio 28, versículo 2. As bênçãos do Senhor virão até você e te acompanharão por onde forem. As bênçãos do Senhor te seguirão. As bênçãos do Senhor te seguirão. Mas se eu não confio, se eu estou fazendo da minha maneira, se eu estou procurando, irmão, e aí acontece igual a cidade de Samaria. Era uma cidade murada que tinha um limite, era uma cidade que o Senhor apreciava muito ela, o Senhor tinha um apreço por Samaria, mas ele deixou ela ser invadida. E no ato da invasão, a primeira coisa que o inimigo fazia era derrubar os muros, aquilo que dava proteção, que também definia o limite. E no ato de derrubar o muro, as pedras caíam e rolavam montanha abaixo. E rolando montanha abaixo, descobriam os ídolos que estavam enterrados debaixo da terra e os tesouros escondidos também que o Senhor tinha. Precisamos compreender essa situação, porque de tempos em tempos o Senhor faz isso. O que representa os ídolos enterrados? A vergonha. O Senhor expõe aquilo que te envergonha se você não colocar para fora. Eu quero ler com você Isaías capítulo 30, versículo 28. Diz assim, ó: seu sopro é como uma torrente impetuosa que sobe até o pescoço. Ele faz sacudir as nações na peneira da destruição. Ele coloca na boca dos povos um freio que os desencaminha. Olha, precisamos compreender isso aqui. O salmista fala, se eu não me engano, no Salmo 38, versículo 26, que é aquele que fala assim, ó: ao que confia no Senhor, o Senhor o aconselhará, instruirá e dirá pelo caminho que ele deve seguir. Mas ele fala para nós, no versículo 17, se eu não me engano, ele fala que nós não devemos ser como mulas ou cavalos, que devem ser guiados pelos instrumentos. Paulo viveu isso, irmãos. Paulo viveu isso quando encontrou com Jesus. Em Atos 26, 14, Paulo, retratando ao rei Agripa, ele fala que Jesus falou para ele: é duro-te recalcitrar contra o meu aguilhão. E aguilhão é aquele ferro que os fazendeiros, as pessoas que trabalhavam no campo usavam para guiar justamente o boi no caminho que ele deveria andar. E muitas vezes o boi respondia com coice, e aquilo fazia com que machucava, porque aquela ponta espetava e machucava. Então precisamos tentar de uma maneira diferente, jogar para fora os nossos ídolos praticando o Mateus 6,6. Senhor, eu não estou dando conta. Olha, eu estou fazendo isso aqui para conquistar a pessoa. Tem muitas pessoas, irmãos, que usam diversas formas. Olha, eu posso citar aqui, mas eu sei que eu estaria falando, talvez poderia soar um pouco pessoal. Então eu prefiro não falar. Cada um sabe o que tem feito de errado e o que precisa entregar para o Senhor. Não precisa o Alisson ficar dando uma listinha de pecados aqui, não é verdade? Bom, e aí, mais uma vez o Senhor vem e fala: o ouro e a prata me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu falei, Esdras 6, ele mandou o rei Ciro, depois de um tempo, devolver e construíram. Agora eu quero partir, porque é aquele versículo que as pessoas gostam de pregar quando a igreja foi reconstruída. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. No versículo 9 ele fala: a glória deste novo tempo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, houve uma glória, e agora eu quero trazer isso para você. Houve uma primeira glória. Houve um momento em que você contemplou o amor do Senhor, seja numa forma, sabe, mas talvez não tão pura ainda, mas você experimentou o que é amor de verdade. Você experimentou por meio de pessoas que amam a Deus de verdade, que entregaram, sabe, um abraço. Você experimentou um carinho. Houve uma glória primeira. Houve já. Jeremias fala em Lamentações 3, 21, quero trazer a memória o que dá esperança. Meu irmão, quer trazer a memória? Sim, traza como saudosismo, porque o que o Senhor vai fazer é muito melhor. Eu quero repetir isso. O que o Senhor vai fazer é muito melhor. Em João 2, no casamento a qual o Senhor Jesus
inicia a sua jornada, o mestre Sala fala que o vinho do final é muito melhor e que deveria ser o contrário, mas ele fala que o vinho final era muito melhor. Irmãos, Eclesiastes 7:8. O final das coisas é melhor que o princípio. E eu sei que nós passamos por muita luta. Quando nós começamos uma faculdade, por exemplo, é muito bom a alegria de passar no vestibular. É muito bom experimentar ali com os calouros, iniciando uma nova jornada, mas nós nem sabemos o que nos espera quando ingressamos na faculdade. Quanto de dinheiro precisa de xerox, quanto nós vamos gastar de ônibus e de passagem, e pegar os ônibus então, tanto que é dolorido, ônibus lotado com o povo suado, não é verdade? Só Deus sabe a luta que é, não é verdade, meus irmãos? Mas quando nós formamos, é muito bom, porque o final é melhor do que o começo. Olha, mas todo final exibe um novo começo, depois tem que ingressar na jornada de trabalho. E assim eu posso falar, por exemplo, de um namoro. É muito bom quando Deus mostra para nós a pessoa que nós amamos. Nós vamos conhecer a pessoa. E naquele primeiro momento ali é borboletas, né? São as borboletas. Essa é a glória da primeira casa. As borboletas no estômago, né? Aquela pessoa só de chegar perto da gente fica todo bobo. A gente, né? Sorrisinho fácil. Mas logo depois nós começamos a perceber que a pessoa também tem defeitos, não é verdade? Todos nós temos, todos nós somos pecadores. Romanos 3, versículo 23. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E o que me fará permanecer, Alisson? Perdoar. Uma pessoa que não perdoa não consegue permanecer num relacionamento. Ela não consegue. O perdão é a base de todo relacionamento. O perdão de Deus é a base do nosso relacionamento que encontramos em Cristo com Ele. Mas quando nós passamos pela maturidade e conseguimos, o que é o final? O final, meu irmão, é um casamento. E aí tem aquela festa esplendorosa, tem tudo muito bom. E de novo nós sentimos agora muito melhor. É o meu dia, a noiva fica lindíssima. Fica lindíssima, toda de branco, com véu e grinalda, na frente de todos, e todos olham admirados de como aquilo aconteceu, mas sem saber a luta que enfrentaram para se manter um perto do outro. E logo depois do casamento, vem mais luta. Construção da casa, vem a questão dos filhos. Cuidar de filhos, para quem tem sabe, não é fácil, exige preparo, mas é uma delícia, irmão. É uma delícia, minha irmã. Olha, é bom demais. Para quê? Porque isso tudo ensina-nos a confiar no Senhor, que Ele sempre estará conosco em cada desafio. E sempre terá uma glória futura, sempre terá uma glória da segunda casa. Esse período de exílio, como serviu, foi justamente o período que se referia ao segundo deserto enfrentado pelos egípcios, logo depois da libertação do Egito. Eu quero ler com vocês um versículo que está em Êxodo, capítulo 14, no versículo 31, diz assim, ó: quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Confiou no Senhor e no profeta, porque o profeta estava falando o que ia acontecer e ninguém estava dando moral. E aí, de repente, o Senhor resolve cumprir a palavra do profeta em pouco tempo. Então entrega o que tem para entregar, meu irmão, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida, sabe? Lembre-se da glória primeiro, mas saiba que o processo é necessário. É bom tentar, meu irmão, é bom continuar tentando, sabe? Tentar mostra que você está no caminho, mas nós precisamos tentar de forma diferente, de uma forma que como nós nunca fizemos. Se nós tentarmos sempre da mesma forma, se torna ídolo. Arranca os ídolos do coração. E olha, ele fala assim: e neste lugar estabelecerei paz. Eu quero terminar com Romanos 8, versículo 18. As aflições do tempo presente. São muitas as aflições do tempo presente. As tribulações, as dores, as angústias, todos os dias somos entregados à morte. As aflições do tempo presente não antes se comparará com a glória que em nós há de se manifesta. Irmãos, Ageu estava tendo uma visão do futuro do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus andou nos templos de Jerusalém, mas pouquíssimos reconheceram Ele. Pouquíssimas pessoas reconheceram Ele como a glória divina.
Foram poucos, tanto que terminaram com ele lá perto da cruz só João. Pouquíssimos mesmo. Não entenderam o mestre. E as multidões sempre querendo milagres. E eu gosto de João 14, versículo 27, porque a paz é o que nós precisamos, irmão. O que nós precisamos é paz. Paz no casamento, paz na faculdade, paz no trabalho, paz no nosso lar, paz, sabe, em tudo que nós vamos fazer, mesmo que esteja chovendo, mas é paz. Em João 14, versículo 27, ele fala: a vocês eu deixo o meu presente, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá, mas eu estabelecerei a paz, não como o mundo a dá, porque o mundo dá uma paz. O pecado promete amor, mas ele paga com a dor. O pecado ele promete amor, mas ele paga com a dor. Agora Jesus não, ele até promete um pouquinho de dor, mas ele vai pagar com amor. Uma paz que ele fala assim, ó, nesse lugar estabelecerei a minha paz. Ele está falando, Ageu está falando para aquele povo que depois que eles reconstruírem o templo, será estabelecida a paz. E essa paz que vem de Deus, meus irmãos, nunca mais, ela excede todo o entendimento e ela permanece. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Então apegue-se à promessa, apegue-se à palavra, apegue-se a isso que eu estou te falando. Faça o que tem que fazer, peça ajuda ao Senhor, aquilo que você não tem que fazer. Está orando pouco, meu irmão? Está orando pouco, minha irmã? Aproveite o momento para orar, para falar o que está dentro do coração. Os ídolos, fala com sinceridade, sabe? Você vai experimentando paz e vai confiando mais e vai chegando a esse momento. Reconstrua-se, supere-se, perdoe, ame, lute, continue, não pare, resista um pouco mais, tente de novo, mais uma vez, até que ele estabeleça paz por completo. Gostaria de deixar essa mensagem com vocês no dia de hoje. Sei que me demorei um pouquinho, mas creio que foi bom. Que o Senhor possa trazer esperança ao teu coração. Que Deus abençoe. A paz do Mestre. Tchau, tchau.